Seja bem-vindo ao Estação Cidadania. Eu sou Maria Luísa, estudante de jornalismo e bolsista do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu estou aqui com o Israel da Silva Pinheiro, pós-doutorando pela Rede Baobá, Inspirações para o Enraizamento de Políticas Afirmativas em Programas de Pós-Graduação. Ele é um primeiro doutor guarani formado pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Isso. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é te pedir para contar um pouco da tua... Desculpa. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar é um pouco sobre a tua trajetória acadêmica. Como é que ela foi a tua formação durante esses anos no ensino superior? Bacana. Primeiramente, então, boa noite. Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui participando e também agradeço pela oportunidade, pelo espaço para poder falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco sobre minha pesquisa. Isso é muito gratificante para nós indígenas. Eu sou Israel Pinheiro, nascido e criado em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná, numa terra indígena por nome de Parão de Antonina, e depois eu fui morar em outra terra indígena por nome de São Jerônimo. Ambas ficam no mesmo município. Então, eu sou filho de mãe Guarani Yandeva, de pai paulista. Cresci, né, em aldeia, fui criado pela minha avó desde os 12 anos, então toda a vida praticamente ali com ela, com meus familiares na aldeia. Eu estudei até a quarta série na aldeia, na época, né? E depois, na antiga quinta série, até a oitava série, né? Hoje vai até o nono ano, né? Hoje é ano. E aí eu passei a estudar na cidade, fiz o ensino médio na cidade. E depois eu fui para a universidade, ingressei através do vestibular específico que nós temos lá no estado do Paraná, um vestibular específico para os povos indígenas, do qual são feito anualmente o vestibular, e cada universidade destina 6 vagas, né, vagas reservadas aos povos indígenas. Então é um vestibular específico, né? E aí fui seguindo a minha trajetória. Eu me formei em geografia no ano de 2014 e depois retornei para a aldeia, no qual fui trabalhar como professor de geografia. Atuei por 5 anos e depois eu saí pesquisar. Fui motivado por colegas, por professores, né, a continuar estudando, seguindo a trajetória acadêmica. E aí eu fiz pós-graduação. Aí eu fui para Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, para fazer o mestrado. Fiz o mestrado em educação no ano de 2016, né, quando eu chego em Maringá. E eu fui trabalhar nos saberes indígenas na escola. Aí eu pude visitar as escolas do estado do Paraná, viajei para vários territórios, vários eventos. Foi neste momento também que eu me aproximei das políticas indigenistas, do movimento indigenista, é onde eu fui atuando como representante, né, indígena, atuando nas conferências. Então, fui para Brasília várias vezes, em manifestações, em reuniões, em congressos. Então, eu tive a oportunidade de me aproximar um pouco da política no do estado brasileiro. Depois, em 2019, aí eu continuando já pesquisando também, produzindo, escrevendo sobre a educação, principalmente a educação escolar indígena. Eu trabalhei no mestrado com políticas para a educação escolar indígena. Aí eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, para fazer o doutorado em educação. Na época, eu procurei ir aos programas que tinham ações afirmativas para ingresso e permanência de estudantes indígenas. No Paraná, na época, não tinha ainda, hoje já tem, né, vagas específicas para indígenas nos programas de pós-graduação, mas então era bem recente também aqui na URGS, e aí eu vim para cá, participei da seleção de 2019,
meados de 2019, do qual eu entrei para o doutorado, do qual fiquei aqui seguindo, pesquisando. Então eu defendi a minha tese em 2024, em janeiro de 2024. Eu fiz um período também de estágio do pós-doutorado, do doutorado, né, um período sanduíche no Canadá. Fiquei 6 meses no Canadá. Quando eu volto do Canadá, eu defendo, aí eu volto para casa, para a aldeia, e eu continuo pesquisando. E aí eu retornei em 2025 para fazer o pós-doutorado pelo programa, pelo projeto, né? Pela Rede Baobá, que atua mais na área das ações afirmativas nos programas de pós-graduação, do qual eu venho trabalhando e pesquisando acerca da presença indígena aqui no dos programas, né, de pós-graduação em educação, em antropologia, história, geografia, ciências sociais, aqui da URGS. Esse é um pouco da minha trajetória acadêmica, né, até o presente momento. E qual é a principal diferença do acesso indígena e o acesso regular à universidade? Como tu comentou, no estado do Paraná, na época, tinha um vestibular específico. Hoje em dia tem também, em diversas outras universidades, outras maneiras de acesso específico para estudantes indígenas. Algumas universidades, né, aderiram às ações afirmativas, prepararam, né, para receber os estudantes indígenas. Alguns programas e ainda avançam nisso, né? Algumas universidades avançam, infelizmente não são todas que têm, né, uma política, um programa de ações afirmativas voltados para ingresso e permanência dos estudantes indígenas. Na Universidade do Paraná, do Estado do Paraná, é um programa pioneiro, né? É o primeiro estado a nível Brasil a aderir e ter um programa de âmbito assim tão profundo e em respeito também às populações indígenas do estado. No Paraná são 3 povos, né? Os Guarani, Caigangue e Xetá. Então essa política ela é desde 2003, quando as universidades se reúnem, né, através de um projeto de lei estadual, do qual passam a oferecer, então, na época era 3 vagas, né, ela iniciou com 3 vagas por universidade, depois expandiu para 6 vagas, né, e também concede bolsa de permanência para esses estudantes, que vêm de fora, né, vêm de territórios, de aldeias muito longes, né, para estudar, e então não conseguem ter um emprego, um acesso, não conseguem ter renda. Então os que passam no vestibular, eles ganham bolsa para permanência ali, para a conclusão do curso, que foi o meu caso, né? Eu tive bolsa. Se não fosse a bolsa, seria muito difícil, né? Então, na época, eu me deslocava da universidade até a aldeia de ônibus, mas eu tinha que pagar ônibus, então tinha todos esses custos para a gente poder estudar. Mas, assim, há muitas diferenças, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos na URGS, né, o vestibular específico, mas é nível Brasil, né? Então, todo ano abre 10 vagas para tem o vestibular específico, abre-se 10 vagas para ingresso desses estudantes. Só que é nível Brasil, para as federais é nível Brasil. Então isso dificulta muito para os próprios indígenas do estado. Foi isso que aconteceu no estado do Paraná. Então, como o estado do Paraná vem crescendo, né, cada vez mais jovens terminam o ensino médio, então eles buscam entrar no ensino superior. E muitos deles não tinham vagas suficientes, né, também não tinham como competir e como concorrer, né, no vestibular normal, né, feito isso, optou-se então por ser específico para os povos indígenas do estado do Paraná.
A Universidade Federal ela abre 10 vagas aí a nível Brasil, aí recebe candidatos de outros estados. Mas, por exemplo, um estudante indígena do estado do Rio Grande do Sul ele não pode fazer e concorrer no vestibular específico vagas para as universidades estaduais, específicos para os indígenas do estado do Paraná. Isso tem aumentado e ajudado muito as populações indígenas do estado do Paraná, porque hoje nós temos um grande número de professores formados, nós temos médicos, nós temos advogados indígenas formados pelo estado do Paraná, e isso tem enriquecido cada vez mais, né, e também contribuído para que mais jovens se dediquem mais a estudar, a irem, né, e concluírem seus estudos para poder entrar na universidade. E isso tem aumentado significativamente, né, as pesquisas mostram isso, né, e também tem vários retornos para a comunidade, sejam eles através dos movimentos de luta, né, de reivindicações, como também esses jovens vêm contribuindo dentro das próprias comunidades, com estudo, como professores, como pesquisadores também da causa, muitos advogados, né? Hoje a gente tem uma grande quantidade de indígenas, né, advogados atuando em organizações, defendendo os direitos indígenas. Isso é um avanço, né? Mas a presença indígena na universidade ela é muito recente, porque a gente sabe, né, das dificuldades que é de acesso, de permanência, de conclusão também, principalmente por causa do racismo estrutural, institucional, né, do modo de ser e de viver que é diferente, do tempo que é diferente, e muitas das vezes isso atrapalha, né? Mas a gente está avançando significativamente, né, em combate a tudo isso e com políticas, né? Aproveitando esse gancho, quais foram para ti os principais desafios para o acesso, para a permanência no ensino superior? Sim, existem vários, né? Mas eu acredito que é a própria. Não vou dizer discriminação, racismo, porque muda, né, muito para a instituição, né? Você tem instituições localizadas em cidades maiores, outras cidades menores, onde a expressão, a questão da sociedade, o espaço que ela está inserido, o contexto urbano, regional que ela está inserido, remete a esse tipo de coisas, né, de discriminação e o próprio racismo, né? Mas as principais dificuldades que eu tive, né, ao longo da minha trajetória acadêmica foi em relação ao meu próprio modo de ser, né? A gente vem de um modo de ser diferente dos demais colegas, professores, né? A gente vem de um tempo diferente, a gente carrega conosco, né, uma ancestralidade, carrega também os saberes originários, né, que são transmitidos de geração em geração, modos próprios, metodologias próprias, práticas próprias, né? E aí você se depara com todo um outro mundo, uma outra lógica, né, de conhecimento e de produção, e você tem toda uma preparação mais mercado, mais competitivo. Isso também te estimula a ser mais individual, né? embora tenha hoje, né, vários grupos, né, indígenas, né, dentro das universidades, mas quando eu cheguei era bem raro assim. Então eu praticamente eu era o único indígena da turma. Então a própria presença indígena na universidade era bem pequena, então a gente tinha muita dificuldade de se relacionar com os demais colegas, de participar de eventos, de participar dos projetos e dos programas da própria universidade. Eu até conto que eu queria muito ter participado desses projetos que tem nas universidades, como PIBID, o PIBIC, ou o Bolsa de Iniciação Científica. E na época nós não tinha isso, né? Nós não tínhamos acesso, já existia, mas nós não tínhamos acesso. Quando a gente se inscrevia, a gente não era convocado ou ficava lá para trás na lista de espera, não tinha um currículo bom, né? Então, tinha tudo isso, assim. Então, eu senti muita falta dessa formação durante o curso.
Então, não teve programas e projetos de inclusão, né, na minha trajetória, de participação de coletivos, né, acadêmicos. Então, isso prejudica muito a trajetória do estudante. Então, criar projetos, eventos, né, fazer com que esses indígenas se sintam protagonistas também dentro desse espaço, que se sintam valorizados, né, a sua língua, a sua cultura, a sua presença ali, não só a sua presença física, né, mas a sua presença cultural, a sua presença com o seu saber, com o seu conhecimento ali, sendo valorizado e reconhecido, né, a sua origem, a sua trajetória de luta e resistência. Isso faz muito sentido para a permanência desses estudantes e para a conclusão também do curso, né? Porque depois ele sai dali preparado como um bom profissional, como uma pessoa também melhor, um bom pesquisador, quem sabe, né? Que ele vai ter um outro olhar sobre o mundo, sobre as concepções, sobre as relações que ocorrem na sociedade. Então, eu acho que uma das dificuldades é a questão da relação, é a questão de reconhecer, né, o conhecimento, o saber originário dos povos indígenas, desses sujeitos, né, desses jovens lideranças, né, que estão chegando, que estão saindo, e que a universidade, que enriquece a universidade, né, enriquece os espaços, enriquece também os professores, enriquece os departamentos, enriquece toda a universidade, né, todo o corpo material e imaterial da universidade, e principalmente é essa questão das lideranças, né? De reconhecer eles como lideranças também indígenas, né? Que vêm de um território, que tem um outro tempo, tem uma outra lógica de aprender, de ensinar, de transmitir, e que não é apenas esse tempo acadêmico acelerado, né? Linear, dogmático, né? Mas são concepções e filosofias que devem dialogar. Isso é difícil também, né? Quando a gente fala dessa interculturalidade, né, desses conhecimentos da presença humana na universidade, do diálogo, é tentar, né, ter um equilíbrio entre esses dois mundos que são diferentes. Eu ia perguntar exatamente isso agora, de que maneira a universidade pode se abrir mais e valorizar as diferentes formas de conhecimento, principalmente os saberes ancestrais dos povos indígenas, e integrar eles no ensino acadêmico, né? Exatamente. Estar aberto, né? Estar pronto para receber e para saber também lidar com esses saberes, com esses conhecimentos que são conhecimentos originários aqui, né? Presentes nesses espaços, nessa terra profunda, né? Vamos dizer assim, nessa América profunda. Alguns teóricos vão trazer isso. E a universidade, como espaço de produção de conhecimento, ela também é um espaço que também destrói, né? Mata saberes, mata conhecimentos, encobre saberes, encobre conhecimentos, e muitas das vezes ela também impõe, né, conhecimentos e saberes, epistemologias, né, ontologias de fora, né, ocidental, eurocêntrica, carregadas com dogmas que não dialoga com este outro mundo, com essa outra visão de mundo, essa outra concepção. Então, principalmente reconhecer, né, que ela recebe múltiplas visões de mundos, né, de concepções de povos de diferentes lugares, né. Ela tem que olhar a partir do local, do lugar que ela está inserida, quem que está ao seu redor e quem que se constitui, quais são os grupos mais privilegiados que fazem parte desse espaço, quem está fora desse espaço, quem que estão chegando, quem são esses grupos, né? E está aberta a ouvir, né, esses grupos. E não só ouvir, mas também colocá-los, né, para serem protagonistas, para se expressarem, né, exporem, trazer, né, essas visões de mundo, esses saberes, esses conhecimentos para dentro do seu espaço, dialogando com as filosofias, né, produzidas, e também abrindo os currículos, né,
trazendo, dialogando com os seus referenciais, porque a gente tem vários referenciais teóricos, reconhecer também que há grandes referenciais, né, pessoas originárias, né, de mestres e mestras, né, doutoras e doutores da oralidade, que muitos jovens indígenas que chegam na universidade, eles vêm de uma tradição oral, do qual o conhecimento é transmitido através da oralidade. E aí é muito mais profundo, né, porque você vem do canto, você vem da reza, você vem da vivência, da experiência, da observação, né, da comunicação através de sentidos, né, do sentir, do tocar, do ouvir, do estar sendo, de permanecer, de viver em reciprocidade, de viver ali em equilíbrio, né, com a natureza, com os objetos. Então tem toda uma questão de cuidado, assim, que a universidade tem que ter ao receber esses grupos e estar preparada, né, para ouvi-los, para conhecer, né, essa outra visão profunda, cheia de conexões. E aí cabe também a preparação do seu corpo docente, do seu corpo técnico, porque, na verdade, o que é a universidade? A universidade somos todos nós, todos os que fazem parte da universidade, professores, gestores, técnicos, administrativos, todo o corpo, né, humano faz a universidade. Né? Tirando todos eles, vai ficar apenas a estrutura, a arquitetura, né? Então, mas o que faz ocorrer ela são as pessoas, são concepções de mundos diferentes, são visões de mundos diferentes. Aí você vai ter professores que têm formação na Europa, têm formação fora do país, que carregam teorias e que fazem parte de uma classe privilegiada, que permaneceu neste país por muito tempo, né? Aí você também tem professores, muitas vezes você vai se deparar com professores que desconhecem a realidade dos povos originários daqui do Brasil, né? Ou que conhece, mas pouco se importa com esses saberes e conhecimentos, que vai dizer que não é conhecimento científico, então não tem valor. Então, são lógicas, são valores diferentes. Então, a universidade ela também tem que estar preparada para receber quem são esses profissionais que vão atuar, que vai fazer a gestão, que vai fazer ela funcionar. Então, por isso que a gente tem cada um defendendo a sua posição, né? Defendendo a sua ideologia, defendendo o seu antagonismo ali dentro, né? Aí vai aparecer racismo, discriminações, vai querer continuar mantendo aquela elite, né, que sempre manteve-se dentro do poder, dentro das estruturas. E por isso que é preciso também ter esses cursos de formação, cursos antirracistas. Por isso que é importante ouvir esses corpos presentes na universidade, negros, indígenas, populações, né, de vulnerabilidade, pessoas do campo, enfim, que são marginalizadas, né? Pessoas que estão à margem desta sociedade, que chegam na universidade e vai competir, né, com esses outros grupos, né, privilegiados, que sempre foi e sempre será dentro desses espaços, porque muitas vezes a universidade não foi feita para o indígena, não foi feita para o negro, né? Foi feita para uma elite branca, né, homogeneizadora, colonizadora. Então a gente vai ver isso na história, mas nós estamos rompendo toda essa estrutura, né? A presença indígena ela é grande e significativa, haja vista que nós temos agora, pela primeira vez na Universidade do Rio Grande do Sul, 2 professores indígenas, né? O professor Bruno Ferreira e a professora Rosani. E nós temos aí indígenas nos cursos de medicina, nos cursos de licenciatura, direito, entre outros, né? Então, é importante que a universidade esteja aberta para essas outras filosofias e visões de mundo. E a gente vê que o número de estudantes indígenas nas universidades tem aumentado muito nos últimos anos. De acordo com o INEP, de 2011 para 2021, o número passou de 9 mil para 46 mil estudantes indígenas. Uhum. E como é que tu vê as mudanças
mais significativas com a entrada de tantos estudantes e professores indígenas, como tu mesmo trouxe, no ensino superior? E quais os ganhos para a própria universidade com isso? Sim, isso traz mudanças estruturais, seja na sociedade como um todo, e isso são números que nos motiva e também nos traz grande responsabilidade, né? Porque se tem um número alto de indígenas entrando na universidade, nós também temos que estar preocupados com a formação desses estudantes, que tipo de formação eles estão tendo, que tipos de programas e projetos está tendo para a permanência deles, né? Como que está sendo o acompanhamento desses estudantes, como que está sendo a relação, né, da universidade, dos cursos e dos professores com esses jovens indígenas que estão chegando. Haja vista que nós temos também uma grande mudança hoje tecnológica. Então, por isso que a presença indígena nas universidades ela está sendo maior, porque também tem acesso maior à informação, acesso mais rápido, mais prático e que chega até praticamente a quase todos os territórios e aldeias, né? Hoje a internet, em várias aldeias já tem internet, já tem acesso, escolas, né, já tem acesso também, já tem acesso à tecnologia, computador, celular. Então as notícias chegam muito rápido. Por exemplo, na minha época, a gente precisava, para fazer a inscrição, tinha que vir uma equipe até a aldeia para a gente preencher fichas para fazer a inscrição para esse vestibular. E aí quando saiu o resultado, você tinha que esperar alguém, né, que tinha acesso à internet vir e falar, olha, fulano passou, fulano não passou. Olha como é que é hoje, né? Hoje não, hoje eles não vão mais lá. Hoje todo mundo faz online, faz a sua inscrição, os resultados saem ali tal dia. Então você já pesquisa qual universidade, qual programa, né, tem acesso, onde tem a vagas específicas, quais estão com editais abertos. Dentro da própria universidade também agora ficou mais fácil, né? Você tem bolsas para vários projetos, né, dentro da universidade, você tem grupos de pesquisa, né, dentro da universidade, você tem coletivo discente, coisa que na minha época isso não era, nem imaginava que tinha, né, grupos discente, coletivo discente e tal. Então, isso vem aumentando e isso é muito importante, só que também a universidade tem que estar atenta para essas mudanças, né, porque isso enriquece a universidade. Mas e a formação desses jovens, né? Como que está sendo a preparação deles depois ao saírem daqui? Não basta somente também pensar na formação dele aqui e dar um diploma, mas a inserção dele depois no mercado de trabalho, na sociedade, que tipo de estrutura, que tipo de formação ele vai ter ao sair daqui, tá? De mudanças de filosofia. Muitos jovens não retornam para sua aldeia. Saem, ficam por aqui, arrumam um emprego e ficam por aqui, que é bom também por um lado, mas também tem a sua comunidade, né? Então, ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, porque esse jovem, ele é indígena, ele carrega consigo, né, a sua língua, os seus saberes, né, como eu já havia dito, a sua ancestralidade. Ele representa também toda uma geração que não teve acesso à universidade, não teve acesso à escola. Então, a presença indígena na universidade só se dá porque lá no passado, muitas lideranças indígenas, que muitos já não estão entre nós, já ancestralizaram, reivindicavam. Né? Eles lutaram por esses espaços, lutaram pela abertura das universidades, lutaram para que a universidade desse vagas específicas, depois lutaram para que, né, houvesse bolsas de estudo e permanência na universidade, lutaram para que tenha moradia estudantil, né, acesso à saúde. Então, muitas mães vêm para cá, né, têm filhos, saem dos seus territórios, têm que morar na cidade, viver aqui na cidade, que não é fácil, né? Você viver aqui na cidade, enfrenta a discriminação, a violência, né? A falta de recursos, né? De alimentação, porque a bolsa é pouca, né? É pequena, não dá para se sustentar na cidade. Então você precisa e acaba
sobrevivendo, né, de benefícios sociais, né? Então, a universidade, ela também tem que estar preparada para esse sujeito. Além dele enriquecer com o seu saber e com o seu conhecimento, né, ele traz toda a trajetória de luta e resistência. E que isso a universidade ela tem que reconhecer. Que ela não está trabalhando apenas com um sujeito que quer se formar e depois, né, ingressar no mundo de trabalho, ter a ascensão social e tudo mais, né? Mas muitos estão preocupados, vêm para cá porque os seus territórios passam muitas dificuldades nos seus territórios, né? Muitos jovens enfrentam grandes dificuldades, né, nos seus territórios, invasão, destruição da natureza, poluição dos rios, das matas, né? Violência no campo, o agronegócio, fazenda, crimes. E aí vê a universidade, a escola como a única opção. E daí quando conseguem entrar, se deparam com esse muro, né? Com essa muralha também, que é a universidade, feita de pedras, né? De concreto duro, difícil. E quando consegue adentrar, se depara, né, com pessoas que têm discursos diferentes, que têm ideias diferentes, que muitas vezes não dialoga, ou às vezes dialoga e não quer dialogar, né? Não quer reconhecer, não quer se aproximar, né, desses jovens, desses saberes, e isso é muito difícil. Então, a gente tem que pensar também na capacitação, na formação, abrir novas turmas e disciplinas e abrir currículos, né, específicos também, com disciplinas específicas que venham tratar, né, desses saberes. Isso é muito importante. Trazendo, por exemplo, criando licenciaturas interculturais, aulas e oficinas, palestras com a temática e com as causas direcionadas a esses sujeitos, para que ele se sinta acolhido, né, para que ele também se sinta valorizado, né, com um espaço de valorização. Aqui na URGS, por exemplo, nós temos vários projetos, nós temos várias oficinas, sejam elas o próprio DEDS, né, que tem vários grupos aí de estudantes indígenas articulados, a gente tem o coletivo indígena, a gente tem a casa estudantil indígena. Então, tem tido grande avanço, né, nesse sentido. E, de modo geral, quais seriam as mais mudanças necessárias para melhorar a experiência dos estudantes indígenas na universidade? Boa pergunta, hein? É uma questão assim, que infelizmente não são todos os cursos que estão abertos a essas mudanças, né? E também a receber esses sujeitos. Então, a gente tem a universidade hoje, a gente sabe que os cursos, tem cursos mais privilegiados, né? Como cursos de medicina, direito, cursos da área de saúde, que são cursos concorridos, né? Que foram feitos, né, especialmente para pessoas da elite, né, deste país, e a gente sabe que muitos desses cursos o acesso é difícil, né? Então, por exemplo, o número de estudantes indígenas nos cursos de medicina, né, nessas áreas são menores, né? Você vai ter uma grande quantidade de estudantes em outros cursos. Então, isso também revela que a universidade tem grandes desafios em vários outros setores, né? Então a gente precisa também pensar no todo da universidade. Igual eu disse, a universidade são várias áreas, né? São várias camadas, vamos dizer assim, que precisam ser reestruturadas, ou melhor, precisam ser descolonizadas nas suas formas de produção de conhecimento, nas suas técnicas, nas suas filosofias, né? Nas suas áreas de pesquisa, de metodologia, e aí é uma questão curricular. É uma questão curricular, é uma questão de estrutura e é uma questão muito profunda de recursos também. Então, por isso que a gente precisa ter um olhar no todo, né, vamos dizer assim, mais holístico, né, para onde que esses estudantes indígenas estão chegando, para onde que eles estão se direcionando, para quais áreas, para quais cursos.
para onde eles estão caminhando, onde tem mais dificuldades, né? Haja vista que a presença indígena nesses cursos de medicina, da área de saúde ou direito, engenharias, elas são as áreas mais concorridas, mas assim, onde que tem também as maiores desistências, porque o estudante chega a esses cursos e enfrentam várias barreiras, né? São impossibilitados ou impedidos de avançarem também, até por própria concepção, né? E divisão também dos profissionais que ali atuam nesse sentido. Então, acabam aí escolhendo outros cursos, né? Que também é importante, né? Mas que não tem não tem tanto significado para a trajetória e objetivo e vontade de cada estudante. Então, além disso tudo, é uma questão mais teórica, metodológica mesmo, curricular das universidades. Então, precisamos descolonizar, né, esses currículos, desses programas, né, olhar para esses programas das universidades, para esses cursos, né, vendo aonde que se encaixa, né, essas filosofias, esses conhecimentos, esses saberes, essa epistemologia, e de que forma esses cursos e programas vão receber, né, esses estudantes, esses sujeitos que chegam e que vão fazer parte também dessa instituição, porque de qualquer forma também carrega o nome dessa universidade, né? Então, por isso que muitos estudantes são muito cobrados, né? São cobrados até de forma preconceituosa, vamos dizer assim, né? Ou você tem que ser capacitado, né? Aqui não é o lugar para você, aqui é para os mais inteligentes, para os intelectuais. Então, esse estudante chega, ele acaba recebendo essa pressão dos professores que não estão preparados, né? Que enchem de provas, pedem coisas que não fazem parte da rotina ou que esse jovem estudante não teve acesso durante a aldeia, durante a sua formação da educação básica, né? Que infelizmente a gente sabe muito disso, né? Que esses estudantes chegam, né, nesses cursos e aí eles vão competir com estudantes que tiveram todo um acesso maior de informação e de formação mais técnica e profunda do que eles, porque a educação básica, a gente sabe das dificuldades da educação básica. E muitos que entram nesses cursos mais concorridos, mais privilegiados dentro da academia, são esses estudantes que vêm de uma origem familiar com renda mais alta, que tem uma vida mais confortável, vêm de classe média, classe alta, que entram para esses cursos e que têm acesso maior às produções de conhecimento, acesso a materiais, a livros, a tecnologia e tudo mais. Então, esse estudante, muitas das vezes, aí ele acaba desistindo, porque ele se acha incapaz, né, de conseguir avançar. E pior, ele acaba sendo desestimulado pelos próprios colegas, pelos próprios professores, que não estão preparados para lidar com essas situações, porque eles não fazem parte da realidade, né? Porque você pega esses professores e colegas estudantes que vivem em cidade, né? Não conhece uma aldeia, não conhece um território, não conhece uma escola, não sabe como funciona, né? E aí quando se depara com tudo isso, acaba achando que é igual para o igual, mas a gente sabe da desigualdade nesse país, né? Que não tem como você comparar um com o outro, né? Você não vai ter você pode até formar um bom indígena médico, né? Mas é diferente, né, as técnicas e tudo mais. Eu conheci vários estudantes que entraram para o curso de odontologia e tiveram que desistir, porque depois não tinha condições, não tinha dinheiro para comprar equipamentos, por exemplo. Eu conheci jovens indígenas que entraram para o curso do direito e desistiram porque não tinham condições de comprar livros, né, porque eram muitos livros caros. Então, a universidade também tem que rever o acesso desses estudantes, não só na parte mais humana, mas também na parte técnica material, né? Tem que estar acessível a esses estudantes. Tem que estar acessível com boa biblioteca, né? Com bom referencial teórico, metodológico, com bons equipamentos,
oferecer estágios, oferecer bolsas de projetos de iniciação científica, de produção de material, de grupos de pesquisas, que é muito importante, né, a participação nos grupos de pesquisa. E, por fim, a minha última pergunta. Tu fez o mestrado sanduíche no Canadá. E o Canadá também é um país com uma população indígena extremamente oprimida. E eu queria saber como é que tu vê a semelhança entre os povos originários do Canadá e a opressão sofrida por eles com os povos indígenas do Brasil. Muito bem. No Canadá, nós temos hoje toda uma discussão acerca, né, das populações, dos povos das primeiras nações. Nós temos aí hoje políticas lá no Canadá que discute a questão da reconciliação, né? Até porque houve um grande genocídio e extermínio dos povos originários do Canadá, principalmente os povos Métis, entre outros, o povo Stolo. Então, eu estive no Canadá estudando na universidade de Fraser Valley, na British Columbia, próximo de Vancouver, onde eu pude estudar com professores indígenas do povo Stolo. Então eu pude conhecer também como que funciona o ingresso, a permanência deles na universidade, as políticas, né, afirmativas para isso, como que funciona e também como que é a relação com o próprio Estado. Então tem uma diferença com os povos indígenas daqui do Brasil. A questão das diferenças de acesso às políticas, né? E também de relação com o próprio Estado. Enquanto acerca da questão, né, da discriminação, da violência, né, do genocídio histórico, também foi os mesmos praticamente vividos pelos povos indígenas de lá, como os povos indígenas daqui, né, que foram praticamente, muitos povos foram massacrados e exterminados, né, não só fisicamente, como culturalmente, né, línguas massacradas, violadas. Então, e você teve ali durante esse período no Canadá toda essa violência também contra as crianças e jovens, né, contra os saberes e os conhecimentos das crianças que foram para os internatos, né, tirado das suas famílias e foram integradas ali aos internatos para viverem ali, né, para serem assimilados, né, integrados à sociedade, integrados à questão religiosa ali, para que deixassem também de serem indígenas, né, de serem selvagens e viessem, né, para esse mundo moderno, para a sociedade, que ocorreu também no Brasil. Mas o que acontece nas diferenças é que o Estado reconheceu a dívida histórica que tem com esses povos originários lá no Canadá. E por isso, hoje, são várias políticas, né, voltadas de reparação, né, contra a violação dos direitos desses povos. E aí tem se abrido discussões e diálogos a fim de reparar, né, esse período histórico, da violência histórica. E uma delas é trazendo acesso aos indígenas a universidades, as benesses, né, do Estado, com políticas públicas voltadas específicas para a valorização cultural, linguística, intelectual, material, né, cultural. E isso a gente vê a questão também da própria relação com a sociedade como um todo. Ao ela se reconhecer, né, como uma sociedade que se constituiu sobre, né, a morte, o genocídio, o extermínio de povos, culturas e línguas, hoje eles se reconhecem que eles estão em territórios que foram territórios indígenas, né, e que eles têm uma dívida histórica com os povos de lá. Então, você vai ver que lá é comum, por exemplo, né, dos dias, por exemplo, no mês de setembro, ocorre, né, o Dia Internacional dos Povos, né, de luta e resistência dos povos originários do Canadá. Então você vai ver toda a sociedade mobilizada a refletir a história,
ao se questionar também. Então você vai ver na escola eventos, você vai ver na universidade eventos tratando dos temas, tá? E isso é muito legal, porque também a própria universidade se reconhece como território indígena, que está em território indígena. Uma coisa chamava muita atenção, porque todos os eventos que tinham na universidade, eles falavam assim, olha, nós agradecemos ao povo indígena tal por estarmos aqui usando o seu território. Então, em todos os momentos, se referem aos povos indígenas como donos daquele lugar. E eu tive aulas com dois indígenas, né, dois professores indígenas de língua estolo. Então eu conheci um pouco sobre a língua e isso foi muito bacana. Diferente no caso do Brasil. Então a gente ainda está lutando para que o Estado reconheça essa dívida histórica que tem conosco, né? O que a gente tem aqui é o mínimo, né? A gente tem poucas políticas, a gente tem pouco acesso a programas e projetos voltados para a valorização cultural, linguística, patrimonial, que é a grande diversidade desse país. O Brasil, ele goza, né, de uma grande riqueza, né, que é os povos indígenas, porque é uma grande diversidade de línguas, de culturas, né, são 305 etnias, mais de 274 línguas, né, faladas, e filosofias, e que chega também na universidade, só que a universidade não tem essa questão, né, de reconhecer que está em território indígena. Por exemplo, a região sul, né, que é formada pelos povos Guarani, Caigangue, Charrua, Xoclém, né, o Estado não reconhece esses territórios, né? Por exemplo, os Guarani que estão ali na região do litoral, né, estão sem terras, estão embaixo de lonas, estão em áreas de retomadas. Os Caigangue vivem em conflitos até hoje, em questão de latifundiários de terras, né? Os Xoclém estão se reocupando agora, mas no século passado foram quase dizimados, né, pela colonização alemã, europeia, né, que avançou sobre os seus territórios, né, exterminando, matando. Então, e essas histórias não chegam na universidade. Né? Esses conhecimentos não chegam na universidade. A formação dos jovens, como um todo, indígenas ou não indígenas, ela mostra o indígena como um derrotado, como um fracassado, como povos que impediram o progresso do país. Né? Eles vão colocar os indígenas como vítimas, né? Ali como pessoas que simplesmente, por isso que o Brasil não teve um avanço, vamos dizer assim, né? Porque o indígena não trabalhou, porque o indígena não trabalha, porque por isso que o país não prosperou. Então são discursos, são estereótipos que são reproduzidos também na sociedade através de livros didáticos mal produzidos, através da mídia, né, que traz conceitos pejorativos, que discrimina os povos, o indígena bom selvagem, o indígena indolente. Olha só. Então, por isso que, estruturalmente, né, a sociedade ela é racista preconceituosa na sua forma de estar presente, né, de forma de construção. Então, por isso que temos que pensar numa educação decolonial, né, numa educação que esteja preparando os jovens críticos, né, contra toda essa hierarquia, com todo esse aparato acadêmico, técnico, científico que nos é colocado, que nos é imposto, como a única via possível, né, de saber e de conhecimento. Então, é preciso ter um olhar para esses povos, para os territórios de origem, e também ouvir deles as histórias, né, de luta e de resistência. Então, a presença indígena na universidade, ela traz consigo também toda a trajetória de luta e resistências dos povos indígenas, séculos atrás, né? De pessoas que lutaram, reivindicaram, né? Brigaram muito para que hoje essa geração estivesse aqui ocupando esses espaços, falando, dialogando, conversando e trazendo as suas filosofias, modos de vida, né, valores, culturas e línguas, enriquecendo a universidade, mas também muitas vezes alertando a universidade, falando para ela, olha, o mundo não é só esse mundo ocidental eurocêntrico, né? Não é só esse
não é só aí que tem o único saber, não é só esse único saber, né? Mas também são outros saberes, outras visões, e que a gente, como a gente está num país, né, com grande diversidade, a gente precisa então construir política intercultural, né, para que todos possam ser valorizados e reconhecidos, né, formando e constituindo uma universidade realmente, né, uma universidade intercultural, pluricultural, né, multilinguística e com várias presenças de corpos, né, corpos territórios, né, porque os indígenas são corpos territórios nesses espaços. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por todos os ensinamentos, por trazer a tua perspectiva, a tua visão. Foi uma honra te ter aqui no podcast. E é isso. Eu que agradeço, muito obrigado. E fico à disposição. E me seguem aí nas redes sociais. Israel Pinheiro. Será um prazer tê-los conosco.